Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar da multiplicação de números inteiros. Então, quando estamos multiplicando números inteiros, temos aqui três casos que temos que falar de cada um deles, que são quais? Primeiro caso, os dois fatores são números inteiros positivos, ou seja, em uma multiplicação que envolve pelo menos dois números positivos, o resultado vai ser o quê? Vai ser positivo, ou seja, 6 positivo vezes 5 positivo, aqui estamos indicando a multiplicação com esse pontinho aqui, essa notação aqui. Então, o pontinho indica a multiplicação. Então, 6 positivo vezes 5 positivo é a mesma coisa que 6 vezes 5. E dá exatamente quem? 30. Ou seja, o que falamos agora, a multiplicação de dois números inteiros positivos resulta em um número inteiro positivo. Segundo caso, um fator é um número inteiro positivo e o outro fator é um número inteiro negativo. Ou seja, estamos multiplicando um número positivo com um número negativo. Então, temos aqui um exemplo. 6 positivo multiplicado com 4 negativo. Então, eu sei que 6 positivo multiplicado com 4 negativo é a mesma coisa que 6 vezes menos 4. Ou seja, é essa soma aqui, menos 4 aqui, mais menos 4, mais menos 4, mais menos 4, mais menos 4, mais menos 4. Ou seja, como é uma soma aqui, sinalzinho aqui de mais, os números aqui que eu estou somando, todos eles têm o sinal negativo. Então, quando estamos somando aqui números com o mesmo sinal, repete-se o sinal e soma os números. Ou seja, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. O sinal é negativo, então o resultado é negativo, ou seja, menos 24. Ou seja, a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo em qualquer ordem, ou seja, se o primeiro é positivo e o segundo é negativo, ou se o primeiro é negativo e o segundo é positivo, resulta em um número inteiro negativo. Ou seja, no caso da gente, o primeiro é positivo e o segundo negativo. Então, resultou em um número negativo. Se o primeiro fosse negativo e o segundo positivo, também resultaria em um número negativo. Terceiro caso, vamos agora analisar com calma o nosso terceiro caso, que são os dois fatores são números inteiros negativos. Para isso, consideramos esse quadro aqui de multiplicação. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui na linha os números aqui, nessa primeira linha. Nessa segunda linha aqui, eu tenho esses quadradinhos aqui em branco, que a gente vai completar. Então, sabemos o seguinte. É uma multiplicação. Temos aqui o sinalzinho, o x aqui, que está multiplicando. De quem? Primeiro, sabemos que, vamos começar aqui pelo óbvio, que é o zero. Sabemos que 0 vezes qualquer número resulta em 0. E sabemos também o seguinte aqui, que quando eu multiplico um número negativo com um número positivo, o resultado é negativo. Ou seja, 5 vezes 1 é 5. Se o 5 é negativo e o 1 é positivo, o resultado é negativo. Ou seja, resulta em menos 5. Que até fizemos aqui, Esse é negativo e esse é positivo. Então, o resultado é negativo. 5 vezes 1 é 5. E esse aqui, também, o primeiro é negativo e o segundo positivo. Então, menos 5 vezes 2 positivo resulta em 10 negativo. Agora, vamos observar o seguinte aqui, Observando a linha dos resultados, ou seja, essa linha aqui que nós temos, notamos que cada resultado à sua esquerda tem 5 unidades a mais que o resultado anterior. Ou seja, 0 aqui para 5 negativo, estamos subtraindo 5. Aqui estamos também subtraindo 5 à direita. Então, à esquerda a gente vai somar. Ou seja, 0 mais 5 é mais 5. 5 mais 5 é quem? É 10. 10 mais 5 é exatamente 15. E 15 mais 5 é quem? É 20. Ou seja, eu tenho uma sequência aqui de 5 em 5. 20 menos 5, 15. 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 0 menos 5, menos 5. Menos 5 menos 5, menos 10.
Observe aqui que na multiplicação, por exemplo, ó, menos 5 vezes menos 4, o resultado foi 20 positivo. Ou seja, a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo, que comprovamos justamente aqui, ó. Menos 5 vezes menos 2, ó, deu 10 positivo. Ok? Então, gente, para finalizarmos, temos aqui, ó, um resuminho que fizemos. O que diz esse resumo? Quando multiplicamos números com sinais iguais, o resultado é positivo. E quando multiplicamos números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Ou seja, temos a seguinte regrinha para a multiplicação aqui. Fizemos aqui, ó, para dois números. O primeiro positivo e o segundo positivo, o resultado é positivo. O primeiro positivo e o segundo negativo, o resultado é negativo. O primeiro sendo negativo e o segundo positivo, o resultado é negativo. E o primeiro sendo negativo e o segundo sendo negativo, o resultado é positivo. Ou seja, sinais iguais, que é esse caso aqui e esse, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado aqui é negativo. Ou seja, temos aqui até alguns exemplos. Então, nesse momento aí você dá pausa no vídeo, escreve esses exemplos, resolve no caderno. Quando fizer isso, você dá o play novamente aqui no vídeo para a gente fazer a correção, ok? Então, gente, ó, vamos fazer agora a correção. Então, vamos observar lá. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, primeiro, um positivo com um negativo. O resultado é negativo. 6 vezes 5 é 30. Então, 30, negativo. Ó, sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 4 é 8. Aqui, ó, sinais diferentes, o resultado é negativo. 6 vezes 1 é 6. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 4 vezes 2 aqui, 8. Ó, sinais iguais, o resultado é positivo. 11 vezes 2 é 22. Agora vamos para a última coluna aqui. Ó, sinais diferentes, o resultado negativo. 3 vezes 10 é 30. Sinais iguais, o resultado é positivo. 11 vezes 2 é 22. Agora, ó, sinais iguais, o resultado é positivo. 4 vezes 6 é 24. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 7 vezes 2 é 14. Por fim, temos aqui, ó, sinais diferentes, o resultado é negativo. 5 vezes 2 é exatamente 10. E assim terminamos nossa aula.